Olá, viva! O objetivo desta sessão é apresentar aquilo que são os aspectos nucleares centrais e também, na nossa perspectiva, diferenciadores do projeto Ponto de Fuga. O meu nome é Catarina Pires, sou autora deste projeto que resulta de um trabalho de uma vasta equipa, não apenas da equipa da Arial, mas dos professores de todo o país que nos vão sempre fazendo chegar sugestões e propostas de colaboração. O projeto inclui componentes. Estas componentes estão construídas a partir daquilo que é o núcleo do projeto, o manual em versão aluno e em versão professor. Aquilo de que darei conta é exatamente da versão docente do projeto. O projeto está organizado de uma forma uniforme. Inclui 5 temas: epistemologia, filosofia da ciência, filosofia da arte, filosofia da religião. E os temas estão divididos em capítulos. A cada um destes temas corresponde uma estrutura uniforme. Sistematizar, organizar, clarificar, parecem-nos condições necessárias da aprendizagem e, por isso, também a questão da uniformidade, para que o aluno saiba exatamente onde começa e onde se pretende chegar. Todos os nossos temas abrem com uma dupla página. A dupla página começa por identificar a disciplina filosófica em questão, neste caso a filosofia da arte. Segue-se uma pequena descrição, contextualização da disciplina filosófica e a identificação do problema. Como dizia há pouco, é importante que o aluno consiga perceber exatamente como começa, os argumentos e qual é a conclusão. Por isso mesmo, começamos com a identificação do problema que será trabalhado ao longo do tema. E a articulação com as aprendizagens essenciais. À semelhança do que acontece com o projeto Ponto de Fuga de 10º ano, mantivemos a rubrica Por Outras Palavras. A rubrica Por Outras Palavras passa pela colaboração de pessoas que não são pessoas da área da filosofia, são pessoas da área da ciência ou da arte, a quem pedimos que nos dessem conta do papel que a filosofia teve, quer na sua vida profissional, quer na sua vida pessoal. É nesse sentido que aparecem no início de cada um dos temas textos, alguns deles bem interessantes para utilizarmos como ponto de partida para a discussão da temática. Os temas abrem então com o Por Outras Palavras, neste caso com um texto do músico J.P. Simões, e a clarificação do problema. Começámos por identificá-lo na abertura do tema, vamos agora clarificá-lo e justificar a sua pertinência filosófica. Isto acontece em todos os temas ao longo do manual. Também ao longo de todo o projeto, articulação com as outras componentes do manual. Temos aprendizagens essenciais complementadas na margem, articulação com documentos complementares ou com propostas, neste caso, por exemplo, propostas de cidadania e desenvolvimento que aparecem em todos os temas na abertura do tema. Sempre a articulação com as outras componentes do projeto. O manual está pensado como um instrumento para ser trabalhado e para ser usado pelos alunos. É claro que ele é um instrumento de trabalho para o professor, mas ele é, antes de mais, um instrumento de aprendizagens. É nesse sentido que encontramos, ou que procuramos, que a informação fosse e que os conhecimentos fossem expostos de forma clara, rigorosa
e sistematizada. As aprendizagens essenciais não identificam conceitos nucleares. De qualquer maneira, é óbvio que em cada uma das abordagens dos problemas encontramos conceitos nucleares. Estes conceitos estão identificados no corpo de texto a negrito vermelho e depois destacados numa caixinha onde encontramos uma definição curta, clara, que procura ser clara e rigorosa. Por outro lado, um dos aspectos que foi elogiado no projeto de 10º ano foi a nossa seleção de textos, de documentos. É nesse sentido que procuramos também neste projeto, uma seleção de textos que fosse ajustada àquilo que são os problemas que estão a ser trabalhados, mas que pudesse ser também trabalhada em função da diversidade de alunos que encontramos nas nossas salas de aula. Por isso, encontramos textos de filósofos e textos de comentadores de filósofos e textos com abordagens diferentes dos problemas e também com linguagens diferentes. Todos os nossos documentos estão acompanhados de questões orientadoras. Essas questões orientadoras podem servir como ponto de partida para o trabalho em sala de aula, a análise de texto, o documento para analisar em contexto de sala de aula, ou podem servir como tarefas, por exemplo, para revisão de conteúdos de aulas anteriores ou de trabalho de pares ou de trabalho de grupo. As questões orientadoras dos textos estão também acompanhadas de cenários de resposta. Uma outra forma de organizar e de sistematizar os conceitos são exatamente os esquemas. Encontramos-lo ao longo do manual e eles procuram sintetizar, articular e relacionar conceitos ou argumentos apresentados até àquele momento. Dissemos que este projeto é um projeto, por um lado, de continuidade, mas acrescento que ele é também um projeto que procura inovar e, assim sendo, introduzimos algumas novas rubricas. É o caso do expressionário. Os nossos alunos, em algumas circunstâncias, têm um vocabulário pobre, ou pelo menos em algumas circunstâncias têm alguma dificuldade em ir além daquilo que são as expressões de senso comum e por isso nós introduzimos o expressionário. O expressionário não é propriamente clarificação de termos ou de expressões filosóficas, mas de expressões que vão beber à filosofia. Eu dou um exemplo, o conceito de paradigma. É importante que os alunos percebam que o conceito de paradigma que tantas vezes ouvem ou que podem ouvir nos média ou pelos políticos ou no contexto da economia, é um conceito que tem uma origem filosófica e é por isso que resolvemos introduzir esta nova rubrica. Mantivemos a rubrica Clube de Debate. A rubrica Clube de Debate procura estabelecer pontes entre o cotidiano e aquilo que é a abordagem filosófica do cotidiano. Os manuais estão em vigor ao longo de vários anos e procuramos que os casos, situações ou exemplos que escolhemos não perdessem atualidade ao longo dos vários anos de adoção dos projetos. Outro elemento novo no projeto de 11º ano é a classificação das atividades com grau de dificuldade. Pensámos que esta seria uma forma de ir ao encontro das necessidades de autoavaliação dos alunos, por um lado. O aluno, se consegue fazer uma tarefa que está classificada com um grau de dificuldade médio ou difícil, percebe que está no bom caminho. Se tem dificuldades em realizar uma tarefa que está classificada como muito fácil ou fácil, percebe que tem de pedir ajuda ou que tem de ir rever conceitos. E, por outro lado, também é uma forma de os colegas, de os professores, conseguirem ajustar as atividades ao contexto específico de sala de aula que têm. Às vezes os colegas fazem-nos chegar
a informação de que consideram que esta ou aquela atividade é demasiado complexa, e aquilo que nós dizemos é: o projeto tem atividades de grau diferenciado de dificuldade. E aqui a sinalização do grau de dificuldade tem exatamente essa intenção: auxiliar professores e alunos. Outra forma de sistematizar e de organizar os conceitos, os argumentos, as teses que vão sendo apresentadas, as teorias que estão a ser trabalhadas, são os quadros. Encontramos-los também ao longo de todos os temas do manual. A imagem tem um lugar central no nosso projeto, quer pensando noutras abordagens e noutras literacias, quer pensando naquilo que são os interesses dos nossos alunos hoje relativamente a documentos. Um documento com imagem é um documento à partida mais motivador do que um documento sem imagem. É importante aprender a descodificar as imagens e elas ganham relevo no nosso projeto com essa intenção. A intenção de orientar na descodificação. Não apenas o exemplo específico que aqui temos é o exemplo da filosofia da arte, mas a imagem não tem destaque no nosso projeto apenas na filosofia da arte, mas em todos os temas que são e problemas que são trabalhados. No final de cada um dos capítulos encontramos uma síntese. Esta síntese é uma síntese mínima dos conceitos e teses abordadas e que não substitui depois uma outra síntese mais completa que vamos encontrar no final do tema. Para além dos cenários de resposta que acompanham as diferentes atividades, encontramos também notas e sugestões. Estas notas e sugestões, as sugestões são sugestões de atividades que podem ser realizadas em contexto de sala de aula, em que o professor, considerando que tem o contexto propício para isso, pode fazer ou não fazer, como entender. As notas dizem respeito a algumas opções nossas que foram sendo feitas ao longo do projeto, em que procuramos clarificar porque é que invertemos conteúdos aqui ou ali das aprendizagens essenciais, ou porque é que optámos por uma expressão e não por outra. Ainda a propósito da articulação com outras componentes do projeto, uma chamada de atenção para aquilo que são as nossas propostas de cinema. Algumas destas propostas vêm acompanhadas de roteiros de exploração. Os roteiros de exploração, à semelhança de outros recursos, estão disponíveis em formato editável. Isto significa que o professor, querendo, pode acrescentar, pode suprimir questões, pode articular o roteiro com outras ideias que não nos tenham surgido a nós. No final de cada um dos capítulos encontramos a rubrica Praticar, mantivemos a rubrica Praticar com itens de seleção de A a Z e itens de construção. Também no final de cada um dos capítulos encontramos quizzes. Estes quizzes procuram ir ao encontro de algumas... Foram sendo as propostas que nos foram sendo feitas ao longo destes anos e eles estão disponíveis tanto para os alunos como para os docentes, o que significa que podem ser trabalhados autonomamente pelo aluno fora da sala de aula ou pelos alunos e professores em contexto de sala de aula. A fechar, há pouco falava das sínteses que encerram cada um dos capítulos. No final de cada um dos temas, temos então uma síntese mais completa sob a forma de questão e resposta, o organizar ideias. O organizar ideias, à semelhança de outros elementos do projeto, está em formato áudio. Isto pretende ser também uma forma de motivar os nossos alunos ao estudo e à aprendizagem. Estão também em formato áudio os textos, os clubes de debate. A fechar e a encerrar os temas, uma ficha de trabalho.
A ficha de trabalho inclui exercícios que estão elaborados pensando no formato do que têm sido os exercícios da avaliação externa, do Exame Nacional, mas incluem também outro tipo de exercícios. E já o ano passado tínhamos optado pela banda desenhada e por colocar os conceitos, os argumentos e as teses de uma forma criativa e diferente daquela que o texto ou a imagem solitária nos dá, e mantivemos essa rubrica. A banda desenhada procura colocar o problema de uma forma diferente e mais apelativa e motivadora, eventualmente. O ensaio filosófico ganhou destaque com as aprendizagens essenciais e é por isso que, nas várias componentes do projeto, encontramos propostas de elaboração de ensaio filosófico. E é também nesse sentido que ele encerra cada um dos temas. Há uma proposta de elaboração de um ensaio filosófico e há também aqui a remissão para o final do manual, onde o aluno encontra um quadro com orientações básicas para a elaboração do ensaio filosófico. Comecei por dizer que o projeto Ponto de Fuga é um projeto que resulta do trabalho de uma vasta equipa. E dessa equipa fazem parte os professores de todo o país que ao longo do ano letivo nos vão sempre, ao longo dos vários anos letivos, nos vão fazendo chegar sugestões, críticas, propostas. É nesse sentido que aparecem os mapas de argumentos, que são uma generosa colaboração do professor João Fonseca. O manual encerra com uma pequenina brochura o 10º ano em revista. Este 10º ano em revista resulta dos organizar ideias do ponto de fuga do 10º ano. E o objetivo é ser um instrumento de trabalho para a preparação do Exame Nacional, mas também da lecionação ao longo do ano letivo. Isto porque os conceitos que são abordados no 10º ano e as competências que são trabalhadas no 10º ano são condição necessária para o bom trabalho do 11º ano. Nesse sentido, imaginemos que ao começarmos a trabalhar, por exemplo, David Hume, que os alunos manifestam dificuldades em distinguir argumentos dedutivos de não dedutivos, temos aqui um instrumento ao qual o aluno pode recorrer para relembrar conceitos trabalhados e teses trabalhadas no ano letivo anterior. Uma componente importante do projeto é o caderno de atividades. O nosso caderno de atividades está organizado em função dos capítulos do manual. O manual tem 8 capítulos e por cada um dos capítulos do manual encontramos 2 fichas de trabalho. O tema abre com um quadro de verificação de conhecimentos e de competências filosóficas, com a sinalização das páginas do manual, caso o aluno sinta necessidade de clarificar ou de aprofundar algum dos conteúdos ou conceitos que ali são referidos. As fichas de trabalho incluem itens de seleção, itens de construção e soluções em contexto. Para além do grau de dificuldade, soluções em contexto. Soluções em contexto apenas para os itens de seleção, exatamente para depois não corresponder a páginas em branco para o aluno. Para isso, nós temos cenários de resposta, mas estes aparecem no exclusivo, exatamente à semelhança do que acontece com o manual. Para o aluno, dado que o caderno de atividades é também um instrumento de trabalho para o aluno, pensámos que era importante que ele incluísse propostas de cenários de resposta, mas não na margem, ao lado, como acontece com as propostas de cenários de resposta para docentes. Assim, no final do caderno de atividades, os alunos encontram os cenários de resposta e as propostas de solução. Isto porque, muitas vezes, o caderno de atividades é um instrumento de trabalho solitário e autónomo por parte dos nossos alunos. Uma outra componente do projeto, o dossiê de apoio à docência, que já referi
relativamente a textos complementares, por exemplo, aos roteiros dos filmes. Ele está organizado exatamente desta forma, por temáticas. Por exemplo, os roteiros de filmes estão todos eles reunidos, os textos complementares todos eles reunidos e depois separados por temas. Encontramos no dossiê propostas para cidadania e desenvolvimento, os roteiros de filmes, os textos complementares e os exercícios complementares. Todos eles em formato editável depois no manual digital. Ao longo do último ano letivo, fomos enviando para os professores propostas para sinalizar algumas datas importantes. Essas propostas foram reunidas no calendário filosófico digital, todas elas reunidas no calendário filosófico digital, que poderá e continuará a ser acrescentado, melhorado e a servir de instrumento, seja para as aulas de filosofia, seja para os trabalhos de cidadania e desenvolvimento ou, eventualmente, também para DAC. O ponto de cidadão, falando em cidadania e desenvolvimento e falando em DAC, o ponto do cidadão. Uma das dificuldades que todos nós enfrentamos no início dos anos letivos é exatamente construir propostas de trabalho de cidadania e desenvolvimento e de DAC. E essa dificuldade advém do facto de muitas vezes desconhecermos quais são os conteúdos trabalhados nas aprendizagens essenciais de outras disciplinas. O ponto de cidadão pretende ser um auxiliar nesse sentido. Ou seja, oferece propostas que mostram como é que os conteúdos das várias disciplinas, ou de várias disciplinas, pode ser articulado e trabalhado. Por último, a questão dos recursos digitais. Com a pandemia, os recursos digitais ganharam um lugar de destaque. Muitas vezes chegam-nos as queixas por todo o país das dificuldades da internet nas escolas. Contudo, uma boa parte dos recursos digitais que nós aqui temos podem ser trabalhados offline, ou podem ser descarregados e trabalhados offline. Assim acontece, por exemplo, com as apresentações PowerPoint. Eles estão organizados, neste caso, de uma maneira diferente do dossiê. Eles estão organizados por tema e depois dentro de cada um dos temas pela tipologia de recurso. PowerPoints, textos complementares, por aí fora. No ano passado, o projeto Ponto de Fuga de 10º ano mereceu a confiança de muitos professores e de muitas escolas por todo o país. Foi com essa responsabilidade acrescida que nós construímos aquilo que acreditamos ser um bom instrumento de trabalho para professores e principalmente para alunos. Esperamos por isso não defraudar expectativas e esperamos por isso continuar a merecer a vossa confiança. Em meu nome e em nome da Arial, obrigada e até breve.